I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Bora. Valentim é um dos professores que trabalhou comigo durante um tempo, né? A Sem gente dúvida. trabalhou numa academia que a gente chama de full service, né? Que tem todos os tipos de serviço. Embora É. era bem Você era o diferente. meu professor, eu era seu estagiário, inclusive, né? Não é essa a questão. Éramos professores. Tá. Mas era mais ou menos isso. Era estagiário ali do ambiente, só por uma questão de tempo, né? Sim, sim. E aí ele hoje é especialista na área aí, treina uma galera. E é um cara fera, um cara que eu admiro muito na área aí. Pô, eu que digo que você é fera, irmão. Você que. Nossa, eu sempre admirei muito seu trampo aí, cara. Muito, mano. Pô, valeu. Valeu, mano. Não, tamo junto, é reciprocidade aqui. E aí, o que eu tava falando aqui com a galera, talvez você tenha ouvido umas partes ou não, é que quando a galera procura musculação e a maioria das pessoas começa a pensar em treino de força, a gente vem, na primeira coisa que a gente vem na cabeça é o Arnold, né? Talvez ali os anos de ouro, né? Do fisiculturismo, que é algo incrível, sim, mas talvez para algumas pessoas isso afaste, né? Isso jogue para essas pessoas para a lona, né? Joguem para ir para as cordas e essas pessoas não sabem muito o que fazer. E aí, essa é uma das... Antigamente era muito. A informação era um pouco controversa, muitas das vezes. O empirismo era muito aplicado, né? Eu competi fisiculturismo, mas eu vejo que antigamente muita coisa era empírico. Então, foi-se ao longo dos anos vendo que certas coisas era bom, certas coisas não era bom, certas coisas era usual e funcional, outras não, né? E aí a gente foi indo, né? E nada contra, né? Existem muita gente que trabalha dessa forma, tudo bem. Existem pessoas que se identificam desse jeito, tudo bem, vão aí. Não é uma linha não é uma linha que eu admiro, o empirismo, né? Apesar da gente entender que algumas coisas funcionam. O professor Valentim é um monstro, a galera tá aí interagindo. Mas, Aê, Vitor, aê, Beto. Tamo junto aí, galera que tá acompanhando. Aí, meu pai tá aí acompanhando também. que fera, o brabo. E a ideia é que a gente pensar nessas outras pessoas também, porque hoje, de dado, a gente tem 10% da população brasileira praticando atividade física, 5%, 4, 5% é academia só. Ou seja, a academia é um ambiente hostil para algumas pessoas. Né? É um bombardeio de músculos e lycra, né? E regatas mostrando o peito. É um bombardeio disso mesmo. E essas pessoas têm que se sentir integradas nesse ambiente. E é um ambiente para elas, sim. Né? Claro que a gente tem vários profissionais que ao longo dos anos não eram provisionados, e não que isso seja um problema, mas isso acabava afastando, porque Exatamente. é algo que você falou do empirismo. Hoje, com o aumento dos estudos, e o Brasil é um grande produtor de artigos científicos, de estudos, a gente nota que o wellness é maior do que o fitness, né? Então, o Sem wellness dúvida. é um grande guarda-chuva que o fitness está ali inserido. E aí, qual que é a tua estratégia, por exemplo, hoje, seria para começar a integrar essas pessoas no ambiente? O que eu estava falando aqui, por exemplo, era de começar a sentir mais as pessoas, perguntar um pouco mais. Não Sim, tem... então, eu quando trabalho no consultório é justamente isso. Eu tento até passar uma informação que muitas das coisas que é passado na mídia, por exemplo, assim, eu vou te mostrar um método que você vai perder não sei quanto de peso, aumentar de massa muscular, que muitas das vezes muitas vezes agressivamente, né, que é passado, né? Eu tento mostrar que a mídia, ela sempre vai te trazer para uma coisa do rápido e fácil. Esse é o ponto. E eu falo que assim, não existe um método milagroso. Isso é mentira. Se o cara quer te vender isso, é mentira. O que eu falo é o seguinte: o que serve hoje, por exemplo? Qual que é o programa de treinamento que serviria para o Márcio? Vamos aplicá-lo, sabe? O Márcio vem trabalhando com progressão de cargas. Vamos fazer um trabalho de isometria, um trabalho de rest pause com ele.
mudar as técnicas, né? Aquela teoria da supercompensação, tá apenas trabalhando uma coisa, vamos trabalhar outra, tirar do platô, né? Então, ver o que o organismo, né, e que o indivíduo está precisando naquele momento, né? Eu vendo muito isso, assim, eu falo isso muito para as pessoas, né? Não, é incrível. E aí, só falando de rest pause e aumento progressivo, são métodos de treino, né? São intervalos diferentes, às vezes cargas Exato. diferentes. Essa é a ideia. Então, o que às vezes a gente nota é que quando alguém entra na academia, e dependendo de quem é a pessoa, às vezes é um empresário, às vezes é uma pessoa que está acostumada com o ambiente de escritório, ou ambiente de fábrica, ou qualquer outro ambiente. A pessoa, sei lá, vai no parque caminhar. E aí, quando ela entra na academia, é tudo meio preto e branco, meio cinza. É Quando tem cores, é um laranja, é um verde diferente. verdade. E aí o que é preto e branco, normalmente é preto, são os pesos. E são todos muito grandes, muito pesados. O que chama atenção são as anilhas de 20 quilos, os halteres de 40. É isso que Verdade, verdade. para essas pessoas. E aí, às vezes a gente vem com uma proposta falando, não, peraí, vamos devagar. Você vai fazer hoje com esse peso aqui de 2 quilos. E às vezes é um cara, o cara fala, poxa, esse cara tá me tirando e tal. E aí no outro dia ele fica amassado de dor. Verdade. Porque... Exato. E aí a proposta é justamente essa, ele entender que talvez a dor seja um processo natural. Porque a dor, no treino de força, na musculação, é o rompimento de linha Z, né? É um sinal de rompimento de linha Z, Exatamente. que vai gerar um estresse mecânico, né? Um estresse neuromecânico, e aí vai gerar dor. E aí, às vezes, algumas abordagens são mais para aumentar essa aderência do que dar resultado de fato no primeiro momento. Exatamente. Exatamente. Para quem é aluno meu, tem, a Camila já foi aluna minha, o Vitor também de personal, tem o Clóvis, aluno meu, o Betis também já fiz treino para ele. Tem vários alunos aí que estão acompanhando, o Emerson também que acabou de entrar, já fiz treino para ele há muito tempo. E assim, você pode perguntar para todos eles. Eu nunca fui o professor assim que, não, carga que vai dar resultado, sabe aquela coisa? Eu sempre fui de mesclar os métodos, sabe? Assim, a Camila, nunca esqueci de uma vez, o Pedro acabou de entrar comigo, se você perguntar do treino dele de hoje, você vai ver que, ele fadigou e, a gente não tacou carga no treino dele. Nós fizemos métodos de alta intensidade, intervalados, curto espaço de tempo e, consequentemente, ele vem tendo resultados, né? Então, eu acredito que a aderência, muitas das vezes, tem que ser mais natural e não tô assim, preciso pegar pesado para ter resultado, sabe? Que isso é uma coisa que é muito pregado, sabe? O cara precisa pegar pesado. Eu falo que a pessoa precisa treinar até exaustão, não necessariamente pegar pesado de carga, você entende? Isso a literatura já mostra há um tempo já, né? Que você precisa treinar até exaustão, independente. Então, assim, esse é o ponto, sabe? O que acontece é que as pessoas acham que vão chegar no primeiro dia e treinar até exaustão naquele primeiro dia. A gente fala, calma, vamos devagar. Né? Porque as pessoas contaram essa história para ela e ela acreditou naquilo como uma verdade absoluta. Então, exatamente. Qual é a ideia? Então, às vezes, alguém chega no primeiro treino e fala, calma, hoje você vai fazer 2 séries de 5 repetições com essa carga. E a carga é irrisória, às vezes é 30%. Nem tem tanto na literatura isso, que isso daria um grande resultado. Só que o que eu ganho com isso? Ela volta no outro dia. Ela vem amanhã ou depois. Ela fala, acho que eu dou para isso, viu? Nem senti nada. Acho que o meu organismo é incrível. E nada, foi um método que deixou ela ser inserida de uma maneira mais linear, né? De uma maneira exatamente. mais próxima do dia a dia dela. E às vezes é 20, 30 minutos de treino e ela fala, E aí uma das coisas que a gente aborda é, às vezes, nem te falam quantas vezes você tem que treinar por semana. Nem te falo, às vezes, fala, este mês você vai treinar umas 8 vezes. No próximo serão 12. E aí, isso vai passando desapercebido, né? A adesão vai aumentando, né? Porque às vezes a pessoa comprou a matrícula e fala, não, eu pago todo dia, eu vou todo dia. Todo dia. E aí não é a melhor, não é o momento, né? O Beto aí pediu para falar um pouco da memória muscular. Já a gente fala, tá? A memória muscular é um grande responsável por esse setor. A galera tá usando agora a rodo, né? Que é o de núcleos, né? Porque todo mundo tava meio que treinando em casa ou no clandestino, que é algo que eu não Exatamente. Mas
A galera que tava treinando em casa, eu mesmo fiquei em flexão e remada aqui uma cota, né? Eu com elástico, né? Eu tenho muito elástico e tal, e, pô, nossa, fiz bastante isso daí em casa, né? E uma coisa que você falou que eu achei interessante, que a adesão é uma palavra importante. E, pô, às vezes você pega, a pessoa não necessariamente precisa, várias vezes, assim, alunos meus, pô, Henrique, antes treinava 5 vezes na semana, virou assim pra mim, meu, eu não vou conseguir mais 3, eu vou treinar 3 vezes só. Não tem problema, nós ajustamos o volume e intensidade e a pessoa treinou 3 vezes na semana e continuou tendo resultados. Então, o importante é que tenha um professor acompanhando para que tenha uma prescrição do volume e intensidade para que você continue tendo resultado. Né? E não, pô, vou pegar mais peso ainda para ter mais resultados, sabe, coisa do tipo. Isso é um misticismo grande também. A galera fica, o que o Fernando aí falou, só no No Pain No Gain. Não que o No Pain No Gain não seja algo bom, é algo incrível, mas não é todo mundo que quer isso. E não é todo mundo que vai ter resultado só com isso. Então, quando a gente estava falando de volume, você estava falando de volume e intensidade, você foi uma das primeiras pessoas que eu vi usar, assim, pelo menos em outros lugares, o FST7, alguns métodos que não usam tanta carga, mas que geram uma intensidade grande pela acidose muscular. Muscular, acidose metabólica, exatamente. Que aí também gera um desconforto grande. Não é para dar na cara de todo mundo isso aí. Isso é um método avançado. Exatamente. Inclusive, usado depois das grandes cargas, né? A gente acaba usando isso numa periodização mais tardia, quando a pessoa começa a entrar nos platôs. O Clóvis que tá online já fez aí. O Clóvis que tá online vai falar se é pesado se não é, se pegou se não pegou. Esse é o grande trunfo dos meus treinamentos. Meus treinamentos de equipe, normalmente eles finalizam com a FST7 geral, eu faço todo mundo fazer. Tipo cada macaco no seu galho, e cada um sobe num degrau, e aí eu faço um FST7 com o peso do próprio corpo de tríceps e panturrilha. E aí Legal. A galera fica assim, andar uma semana olhando na minha cara, me xingando na academia. Eu acho maravilhoso. Meu pai mandou aí, no pain, also gain, exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Ó, o pesado na dose certa, o Clóvis mandou, né? E assim, o que eu prezo muito, por exemplo, chega vários artigos científicos mostram, né? Você trabalhar com carga, progressões, é uma capacidade, uma valência que é importante para você crescer a massa muscular. Legal. Só que nós não podemos deixar de lado o quê? A mobilidade articular e a flexibilidade da pessoa. Então, eu vejo o cara, fazendo uma remada curvada com uma baixa amplitude, jogando a carga totalmente para os paravertebrais, ele nem está sentindo a grande dorsal e o latíssimo no dorso, tá só jogando nos paravertebrais, no quadrado lombar, o cara fadiga antes por causa da lombar do que propriamente por conta da fadiga da dorsal, né? Então, até onde a progressão, é legal. Só que às vezes existem vários métodos. O método de pré-exaustão é legal para você conseguir imprimir a fadiga do músculo-alvo melhor, você entende? Então, existem várias técnicas para você conseguir, muitas das vezes, até progredir a carga sem você necessariamente, como posso dizer, deixar uma boa execução de lado, né? Então, isso é importante também, né? Levar em consideração a amplitude e tudo mais, uma execução perfeita, né? Digamos assim, né? O que a gente às vezes acaba pensando era a musculatura sendo trabalhada e esquece do resto, né? Então a galera pensa igual o açougueiro, fala, vou treinar bíceps, e aí a lombar vai para o espaço. Perfeito. Aí acontece, inclusive passou um caminhão aqui próximo. O que acontece às vezes é a galera fazer o rosca bem pesado e a pessoa aguenta, ela tem um bíceps preparado, aguenta aquilo. Mas a lombar dela às vezes não está preparada, e é o que você falou de mobilidade articular e flexibilidade, implica em várias dessas ocasiões. Talvez não no bíceps, mas, por exemplo, num stiff bem trabalhado, ou agachamento bem trabalhado. Né? Exatamente. E aí, uma flexibilidade vai aumentar o seu nível de força. Parece estranho isso, mas ela vai aumentar o número de células em paralelo, né? Exatamente. E até melhora o recrutamento de fibras também, né? É isso, exatamente. E a ideia é que a gente tenha duas coisas que são muito importantes para quando a gente faz o trabalho com carga, né?
se a gente não for falar de um trabalho metabólico agora, que é o tempo sob tensão e a amplitude Perfeito. de movimento. A amplitude de movimento é algo incrível. A gente haja vista os ombros do Arnold, né, que tinha uma amplitude fora do normal. Se a gente for falar aí do Exatamente, fisiculturismo, exatamente. você está muito próximo, né? Sempre muito numa linha muito tênue ali, você consegue mesclar Exatamente. esse bodybuilder e saúde, é algo que eu admiro muito. Poucas pessoas fazem isso com qualidade. E aí a gente nota que dá para a gente ter uma qualidade de vida buscando essa estética sem tanta dor, sem tanto Perfeito. desgaste, sem ter aquelas dores articulares que são, né, sempre um problema, que são demoram. Cômoda, sem dúvida. E muitas das vezes, se você leva isso para o longo prazo, acaba uma hora essas dores vai te limitar e vai frear os seus ganhos, né? Esse que é o ponto, né? Então, a pessoa prefere muitas vezes treinar pesado em cima de dor, né? Do que, tô treinando pesado, realmente, né? Eu ia até te fazer uma pergunta, você como um especialista do assunto. O que você acha que seria que, trabalhar com carga é fundamental, é importante, tomando o devido cuidado. Quais você colocaria como as principais os principais pontos para você conseguir trabalhar com carga de forma correta e segura, por exemplo? Acredito que o principal ponto é a gente pensar na organização do treino, quem é essa pessoa. Então, o que a gente tem de mais na literatura é, primeiro, treinar o centro do corpo para as extremidades. Então, O core, né? Se diz? Isso, o fortalecimento de core é a base disso. Então, quando a gente fortalece o core e melhora os movimentos em si, quando eu falo de melhorar movimento, é ter amplitude de movimento que a gente falou, ter flexibilidade, ter mobilidade e ter coordenação motora. Saber como fazer o movimento. E aí, isso vai ser de grande ajuda. Saber onde aplicar a força, qual a carga correta. Isso aí só um profissional qualificado consegue fazer. Não é qualquer... Isso eu acho um ponto fundamental, assim. Essa questão de amplitude, até mesmo assim, por exemplo, o FST7, que é uma técnica que não imprime, por exemplo, uma carga tão elevada nos treinos, pode melhorar futuramente numa periodização, por exemplo, de progressão de carga, que eu gosto muito. Por exemplo, o cara tá lá treinando, o cara tá encurtado. Às vezes o cara chega no consultório, tá encurtado, zero amplitude, com escoliose, sabe, assim, com várias limitações articulares. Você joga um trabalho, um alongamento, não necessariamente um FSC7, mas um alongamento no geral, né? Vai melhorar muito essa questão da amplitude, melhora da contração muscular. Então, uma coisa eu quero trabalhar com progressão de carga, ele estando apto para aquilo. Outra coisa é trabalhar com amplitude de carga, com tudo mais, sem estar preparado, né? O resultado não vai ser o mesmo. Exatamente essa ideia. E quando a gente pensa em mobilidade e essas coisas, haja vista o esporte. O esporte, a gente tem atletas de vários tipos. Tem atletas hoje que fazem a lição de casa, né, que são os outros exercícios, que tem grandes profissionais por trás. E aí a gente tem a galera que está no meio, que é a média. Então, o que a média faz? O treino ali que o técnico mandou, que a equipe mandou, para casa, tá ótimo. E aí a gente começa a notar que alguns profissionais conseguem ter qualidade o tempo todo. O tempo todo em qualidade, em alto rendimento. O tempo todo. E qual que é o segredo dessas pessoas? Então, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Talvez seja um dos maiores aí da época, né? Cara, é o meu de esportista, de atleta, é meu ídolo máximo, assim. O cara o cara é referência, não tem jeito. Eu falo que ele é o workaholic do futebol, né? O cara vive... Nossa, total. E aí, total. E a ideia dele é preparar o corpo dele para aquilo e para aguentar sempre. A gente não lembra quase de lesões nesse caso. Outro atleta Exatamente. que quase não teve lesões e que é um dos precursores de trabalho de core. Michael Jordan tinha um core acima da média que fazia ele ter mais tempo aéreo. Que ele não era tão alto, mas conseguia saltar por um longo período pela sua força de core. E ele já fazia uns trabalhos que hoje a gente vê nos lugares, que é o trabalho com pranchas, o trabalho com bases instáveis, que é um... Legal. E ninguém tem dúvida que o Michael Jordan era forte, né? Não tenha dúvida. O cara aguentava pancada e ele teve uma lesão na carreira que afastou ele por uma semana só. A gente quase não tem isso forte. Né? Com grandes percussores aí.
né? E aí, Até, eu vou até correlacionar isso daí que você falou, né? Por exemplo, o Roberto, ele mencionou sobre memória muscular, né? Agora na quarentena que nós ficamos um tempo grande sem conseguir fazer um trabalho com peso, né? Com uma progressão ou até mesmo com apenas às vezes com o peso do próprio corpo, né? A memória muscular, ela entraria aí. Você voltaria a treinar, seria aquela cognição de você. Se você chegou naquele ponto de progressão, você fez um trabalho correto de progressão, o seu corpo vai rapidamente voltar e conseguir atingir novamente aquelas cargas. Claro, né? Você treinando da forma correta, fazendo um bom aquecimento, né? Tendo uma boa amplitude e mobilidade e flexibilidade de articulações. Então, você trabalhar com a memória muscular nesse ponto, aí você pega Cristiano Ronaldo, pré-temporada, o cara tá treinando, você entende? Então, assim, esses atletas, por exemplo, os jogadores de basquete, mesmo na quarentena, treinando. Então, os caras conseguem manter. Pode ser que, às vezes, assim, eles tenham um preparo, né, muito maior. Mas para nós que estamos na quarentena, que estamos voltando agora, naturalmente, exercícios e até mesmo técnicas que não foquem explicitamente na progressão de carga vão naturalmente preparando a gente para isso. E rapidamente você vai voltar para as cargas que você fazia antes, né, justamente por conta da nossa memória muscular. Se você já treinou, né, e você já vem com um treinamento prévio antes, né, antes dessa parada aí, claro, né? É exatamente isso. O basquete é algo incrível que eles têm para aquecimento uma academia de cada lado do ginásio, assim, lá na NBA. Que legal. E aí eles fazem um treino de força, às vezes antes de entrar na quadra, pré-jogo. Fazem teste de Eu já carga. vi isso daí. É bem louco e funciona super. Haja vista que a temporada de basquete é o jogo dia sim, dia não, e quase não tem tanta lesão. E é porrada. São caras grandes, pesados, o tempo todo se estapeando ali, né? Quase. Sem dúvida, sem dúvida. Um esporte muito inteligente, né? E a ideia, quando a gente começa a falar de memória muscular, o que seria assim a memória muscular? Além do neuro, né? O neuro é aqueles movimentos que você aprendeu e aí, por um estímulo X, você acaba voltando neles mais rápido. Que aí, por isso que apelidou-se de memória. E a ideia é que quando a gente começa a treinar, o nosso músculo ele se adapta e cria novos núcleos. Então imagina o músculo como se fosse um ovo. E aí a gente começa a estimular esse ovo, ele cria uma nova gema, assim. Que seria um outro núcleo, né? Esses núcleos nunca mais vão embora. É isso que acontece. Exatamente. Então o músculo Por isso pode que eu ficar até mencionei, né? Por isso que eu até mencionei assim, se você já estimulou, né? Se você já gerou hipertrofia, você trabalhou aquelas fibras musculares, meio que o cérebro ele já sabe o caminho até lá. Esse é o ponto. Que aquelas células estão lá. E aí, essas células, esses núcleos, são grandes produtores de proteína, né? São decodificadores de proteína. Como assim? Eles pegam os aminoácidos, falam, ó, esses tijolos estão aqui, vamos colocar naquele lugar. É exatamente isso. Eles organizam aquelas proteínas, aqueles aminoácidos, e vão colocar no lugar. Ou seja, o seu caminho de volta é muito mais rápido. Então, digamos que você estava dirigindo um carro a 20 por hora para chegar do ponto A ao ponto B, e você chegou ao ponto B. Só que agora, quando você vai do ponto A ao ponto B, esse carro não vai mais a 20 por hora. Quando você estiver no ponto A e no ponto B, ele vai a 60, vai a 70. Exatamente, exatamente. Você vê, até agora a gente chama a dúvida aí do Humberto, né? Ou do Humberto não, do Beto. Eu ia até falar pra galera aí, se eles quiserem mandar dúvidas, né, sobre musculação sem dor, né? Mandar aí, né, nos comentários, a gente vai tentando sanar. Um ponto que você mencionou, você falou sobre amplitude, você falou sobre mobilidade articular. Um ponto que eu gostaria de falar também, que eu acho muito importante, seria a sinergia entre as musculaturas. Isso eu acho um ponto muito importante. Por exemplo, às vezes chega um aluno, por exemplo, o cara às vezes não consegue desenvolver tanto o peitoral, por exemplo, às vezes no treino. Pô, eu treino peitoral, estou sentindo muito mais o deltoide do que propriamente o peito. Aí já é uma falha sinérgica. Já é o ombro que precisa de um treinamento. Às vezes o cara não trabalha de uma forma enfática aquela musculatura, não trabalha com ênfase no deltoide, às vezes acaba até atrapalhando outros músculos, às vezes peitoral, dorsal, dependendo do tipo de treinamento que ele faz. Então, você trabalhar com uma sinergia entre as musculaturas, por isso que você até mencionou o core, que para mim
Se você tem um ponto que eu falo que a galera mais esquece de treinar, é o core. Pô, a galera treina, faz o treino dele, aí, putz, eu vou fazer um abdômen aqui, ou sei lá, lombar, ou glúteo, ou o que seja. Putz, não vou, tô cansado, não vou fazer. Você entende? Então, a galera acaba deixando de lado o treino de core, que é um dos mais importantes. Que a galera às vezes fala, não, vou fazer em casa, abdômen eu faço em casa, pode deixar. Nossa, exatamente. E aí, às vezes não faz. O que acontece é tentar inserir essa ativação no começo, né? É óbvio que, assim, alguns treinadores, alguns atletas treinam tão pesado que o treino de core já está no meio do treino. O cara faz uma remada cavalinho com 70 quilos. O cara é um Perfeito. A lombar dele tá incrível ali, né? Algumas pessoas não vão sentir dor nunca assim. E aí a gente está falando de pessoas que treinam muito pesado, né? Marcelo Kenner entrou aí, ó, brabo, precisa melhorar a mobilidade. É um cara forte, mas precisa melhorar sempre a mobilidade aí. E a ideia, quando a gente fala de flexibilidade e sinergia muscular, é pensar exatamente nisso. O equilíbrio muscular é muito interessante para a gente não gerar dores, né? Principalmente dores articulares. Então, o que seria isso? Então, é muito comum alguém chegar na academia e fazer 12, 20 séries para coxa, né? Parte da frente da coxa, ali, quadríceps. Faz agacha e tal, e faz a fundo, e avanço, e vai para extensora, e leg. E aí, quando a gente pensa na parte posterior, a gente tem poucos exercícios já isolados, né? De maneira isolada. E a galera não gosta muito também, que é o stiff. Exatamente. Né? Alguns lugares tem cadeira, tem flexor em pé, que aí são lugares interessantes. Sempre maquinário, né? Porque flexionar joelho é difícil de fazer livre. E a galera acaba falando, não, esse aí depois, esse aí hoje não. Porque Nossa, é verdade. E não só isso, eu colocaria assim também, que a galera deixa de lado, né? Que a galera treina quadríceps ali, tem vezes que parece que até não existe, né? Mas o adutor de coxa, a galera não treina. E glúteos também, né? Porque, pô, às vezes, beleza, você vai fazer um leg press, vai trabalhar o glúteo, um agachamento, sem dúvida, um agachamento sumô, legal. Mas, meu, adutor de coxa, a galera não treina. Muitas vezes eu coloco no início do treino para garantir que o cara vai fazer e não vai pular, sabe assim? Ou, você falou aí de adutor e abdutores, né? Então, a galera da Exatamente. corrida é extremamente necessário que tenham abdutores, que é a lateralzinha ali do glúteo. Exatamente. No caso, o glúteo médio, principalmente, que são grandes estabilizadores de joelho. E, às vezes, a suadora do joelho nem é nada do joelho. É lá no glúteo médio o problema. Ou lá Nossa. Não, e você falou um ponto que eu dei uma aula hoje de manhã de funcional com o Pedro, que estava aqui na live, né? Não sei se ele está ainda. E, meu, eu fiz... sabe aquele exercício que agora que é com elástico, você coloca a band no tornozelo ou no joelho e você vai fazendo passadas laterais, sabe? né? Você trabalha bastante o glúteo médio e tudo mais. E a gente fez isso antes em treinos de tiro, né? Então, assim, meu, é aquele preparatório estabilizador pra gente fazer já para ter aquela passada para que o joelho não tenha instabilidade nenhuma, né? Então, assim, por isso que é importante você trabalhar musculaturas que às vezes você até esquece, você nem entende o quanto aquilo pode causar dor para você, né? Aí, então, a falta desses treinos, né? E aí que a gente lembra sempre que profissionais de qualidade vão lembrar você disso. Vão lembrar que você, olha, pensa porque a gente tem alguns músculos aí. O Arthur entrou agora, salve Arthur, antes de Covid, né? E aí a ideia é que a gente pense na pessoa como um todo, né? Exatamente. Melhorar o tiro. O que melhora tiro? É força de quadríceps, posterior de coxa. Mas a estabilidade. E a prevenção de lesão. Exatamente. E as dores futuras. E como vai ser a velhice dessa pessoa? Ou se Exatamente. ela está nessa fase da velhice, como é que ela quer ficar daqui em diante? Vamos melhorar a vida dela, né? Essa é a ideia. Eu só dar um sinal aqui de bateria, mas tem bastante. É um sinal. Será que é a minha? Não, acho que a minha tá tranquila aqui também. A minha é 20% aqui. Mas tá tranquilo. A gente também já tá muito próximo aí de um possível final. E já vai ficar o convite, a gente vai ter que fazer uma parte 2 disso aí. Né? Vamos fazer. Pô, e eu acho que tem bastante tema aí dentro dessa musculação sem dor pra gente explorar. Até para você colocar um pouco da sua visão, tipo assim, das aulas de Pilates que você dá, né? O quanto isso implica e o quanto, por
por exemplo, tem várias musculaturas finas, né, que são trabalhadas no Pilates, que, meu, beneficiaria totalmente um treino de musculação. Eu tenho uns alunos meus que, eu não sei se o André Anjos, ele entrou aqui na live, tem uma hora que eu acho que ele entrou e depois saiu, que ele é professor de Pilates também, e tem alguns alunos que ele me passou, e, meu, os alunos dele têm uma consciência corporal, uma mobilidade, que eu falo, cara, isso ajuda muito, né? Você vê que os caras não se lesionam, eles conseguem evoluir constantemente as cargas dele, por quê? Né? Pô, o cara consegue trabalhar de uma forma, né, segura, né, e com, pô, total amparo ali, né, das musculaturas finas, né? O Pilates, a base do Pilates é centro de gravidade, né? Mas a gente trabalha muita flexibilidade e consciência de movimento. Então, Perfeito. o que é perfeito numa aula de Pilates? É a gente não usar muito espelho, por exemplo. Fazer a pessoa perceber onde está o braço dela. E é muito doido isso. E aí, é óbvio que, assim, existem coisas no Pilates que são performáticas. A galera gosta de tirar umas fotos, de se pendurar. A gente usa esses momentos para gerar o máximo de resultado possível. Né? Fala, gosta de se pendurar? Sim, vamos se pendurar, mas vamos fazer de uma maneira consciente. Faz aqui, joga Legal. E tal. E aí, a gente sempre pensa em várias coisas. Então, como é o dia dessa pessoa? Ela fica muito sentada, então eu vou fazer o contrário aqui. Vou fazer ela ficar mais aberta aqui, de maneira de cadeias anteriores. Tem que ser em cadeias musculares. E quando a gente fala das musculaturas do Pilates, a gente pensa no padrão de movimento e melhorar esse padrão, limpando ele. Vai limpando, né? Não é Exatamente. um pouquinho. E aí, quando as pessoas vão para o treino de força, elas conseguem aplicar a força exatamente onde tem que se aplicar. Né? Não, exato. Então, é isso que eu falo. Pô, o cara vai treinar peitoral, o cara tem uma estabilização do abdômen, da lombar, uma abdução das escápulas, que é natural para ele fazer isso. Então, assim, às vezes a pessoa tá fazendo uma retração das escápulas, né? E às vezes ela nem tá percebendo, né? Então, assim, se você não tem essa consciência, esse direcionamento, aí sim você vai ter um treino com muitas dores, né? Então, isso é um ponto muito importante, né? Exatamente. E a gente está chamando agora, né, de um core escapular, né? O core das escápulas. Exato. Nossa, a cintura escapular é de uma baixa consciência corporal tão grande que eu acho que até devido até o jeito que as pessoas trabalham muito hoje, sentadas o dia inteiro, encurvadas, né? Então, a galera naturalmente está aqui, para elas é natural estar nessa postura, uma postura mais aberta, a caixa torácica mais aberta, as escápulas abduzidas, parece que isso é até fora do comum, mas deveria ser o natural, né? Esse que é o ponto, né? O criador do Pilates é um cara chamado Joseph Pilates, né? Ele falava algo que ele fala, meus alunos, no caso, clientes, eu não lembro exatamente como ele chamava. Ele era um alemão que morava nos Estados Unidos nos anos 60. Então imagina como era excêntrico esse cara. Ele falava que as pessoas tinham que se sentir magras e altas. Então, no abdômen contraído, fazendo aquelas cinta, né? Que a galera chama de vacuum hoje também. Também, eu não sei se você usa esse termo bracing, né? Também, né? Isso. Vários nomes de coisas que são parecidas, né? Não são as mesmas coisas, mas são parecidas. E ter aquele alongamento da coluna, né? Aquela posição hialina. Imaginar ter um cabo te puxando. Então, ele prezava por isso como base. E aí, ele, aos 84 anos, sempre tinha uma postura muito ereta. Óbvio que algumas coisas mudaram, né? Posicionamento de pelve, umas coisas mudaram daquela época para cá. Mas a gente mantém muitas coisas. Ele era um cara muito visionário, assim. Que legal, legal. E é o que eu falo. Eu nunca acredito que as coisas são ou isso ou aquilo. Eu acho que é isso e aquilo, no caso. Então, algumas pessoas falam, o que eu faço? Pilates ou musculação? Eu falo, faz os dois. Né? O que tu curte mais? Eu gosto mais de um pouquinho de cada. Eu gosto de fazer cross algum dia, de fazer funcional um outro dia. Faz tudo um pouco, experimenta. Vê o que tu curte mais. Às vezes você não vai ter dia para fazer aquilo, você não vai estar com saco. E aí fala com o seu professor, fala, hoje eu não tô com... Me dá uma aula diferente, sei lá, faz alguma coisa. Sem dúvida. Você tem aí que entra a periodização, né? Por exemplo, eu tenho alunos meus que fazem crossfit e o que acontece?
eles trabalham um determinado tipo de treinamento lá, pô, o cara vai fazer levantamento olímpico no dia, só LPO, por exemplo. Meu, vamos fazer assim, vamos fazer trabalhar outros tipos de musculatura, então alternar, adequar o volume e intensidade do treinamento, até para questão postural, porque, pô, querendo ou não, o CrossFit, ele é bem completo, só que às vezes é legal você colocar o treinamento de musculação no meio justamente para melhorar a postura, né? Tem muitas musculaturas que acabam ficando defasadas pela falta do treino, então esse é o ponto, às vezes você vai lá e consegue periodizar isso de uma maneira que tudo se encaixe. O cara luta, faz musculação e faz crossfit. Meu, legal. Desde que você vá lá, equalize esse volume, essa intensidade. Pô, tem a proteção articular legal para você efetuar os seus golpes aí e tudo mais, né? Então, pô, o cara é um multiatleta. Como é que faz? Proteção articular, né? Tem que se proteger, não tem jeito, né? É o que eu falo. O primeiro ponto, quando eu penso em um treinamento, quando eu penso nos meus clientes, é segurança. Tá seguro? Vamos pensar nas suas necessidades, né? Que é o que você precisa e nem sabe que precisa, né? E aí a gente vai atrás do objetivo junto, né? Normalmente o objetivo vai mudando, né? A pessoa atinge aquele objetivo e fala, eu quero outro agora. Quer dizer que a gente está cumprindo um bom trabalho. Não, sem dúvida. É a transição, né? Pô, o cara, eu quero ficar magrinho ali e tal, quero emagrecer. Pô, o cara emagrece e já tá forte. Pô, eu quero aumentar de massa muscular agora, quero uma performance mais elevada. E até uma ligação com esse ponto, esse tópico que você falou. Por exemplo, tem um exemplo de uma pessoa que está voltando da quarentena. Uma coisa que eu estava dizendo assim até outro dia para o aluno. A pessoa foi lá, eu até nem acabou prescrevendo muito, às vezes, uma corrida, né, nessa volta da quarentena. Pô, a distribuição de carga agora, ela depende totalmente da musculatura. E se ela está enfraquecida, ela vai ser totalmente direcionada na articulação. Por isso da periodização. Pô, o cara vai fazer um crossfit, uma luta, o cara tem o objetivo dele aí de emagrecer. Meu, se ele não tiver essa proteção articular, né, aí sim ele vai impactar mais ainda as articulações dele. Então, ele tem que ter uma equalização ali para que ele consiga proteger tudo e ainda assim ter performance naquilo, né? Atingir todos os objetivos que ele procura, né? Não, é exatamente essa ideia. A ideia é pensar no atleta, no indivíduo, no cliente, como um todo. A ideia é melhorar a vida das pessoas. É esse sempre o plano. A gente está aqui para isso. É isso eu falo que é o Ikigai, né? Eu acordo para isso, eu respiro para isso, para melhorar a vida das pessoas. Isso me faz acordar com uma loucura todo dia, 4 e pouco da manhã. A gente vai... Legal. O Beto ele mandou uma pergunta, não sei se dá para responder aí, não sei o tempo aí como é que tá. Ó, secar para depois crescer ou crescer para depois secar? Sempre tive essa dúvida. Bom, quer confabular aí o complemento? Eu vou começar falando que depende. Existem pessoas que vão conseguir fazer os dois. Vão conseguir. Não, eu ia mencionar isso. Dá para você conseguir os dois, às vezes. Existem pessoas que conseguem fazer os dois. Algumas pessoas não sabem exatamente o que querem. E aí fica difícil a gente acertar exatamente o que ela quer. E a gente vai melhorando a vida dela, de acordo com o que ela vai falando pra gente, a gente vai descobrindo também. Então depende muito. Dá para fazer os dois juntos, tá? Você vai precisar de um bom profissional de nutrição e um bom profissional de educação física. Equilibrar isso aí, dormir direito, né? Sua cabeça estiver em ordem também, sempre esse equilíbrio aí. Mas dá para fazer de todas as formas. Dá para ganhar massa muscular e fazer o cutting, né? Os bodybuilders usam muito esse termo, né? Não sei como está agora, toda hora muda. Dá para você emagrecer e depois começar a hipertrofiar, né? E fazer isso de uma maneira mais tranquila. Eu acho que daí que nem você falou, complementando, eu acho que vai depender da composição corporal às vezes, da pessoa. Por exemplo, se for um indivíduo e isso impacta às vezes até na articulação das pessoas, às vezes a galera nem tem noção disso. Mas, por exemplo, é uma pessoa que tem uma massa gorda, uma alta quantidade de gordura corporal, por exemplo, uma baixa massa muscular, tem vezes que você faz um trabalho, óbvio, o nutricionista sempre, né? Faz um trabalho ali de aumento de massa muscular na pessoa, naturalmente, às vezes você consegue ir aumentando a massa muscular e perdendo gordura ao mesmo tempo, né? Pô, aí você avalia. A massa muscular é muito responsável por acelerar o nosso metabolismo. No caso dessa pessoa,
aumentar a massa muscular é legal. Aí você vai lá, faz uma avaliação, por exemplo, na pessoa. Você olha lá, meu, ela tá com, já tem bastante massa muscular, só que ela tá com bastante gordura. Vamos fazer um trabalho para secar ela, já tem bastante massa muscular ali. Vai depender muito da composição corporal de cada pessoa, né? Mas eu acredito que talvez essa seja uma resposta meio que abrangente, mas acho que responde aí para todos os objetivos, né? Se a gente for resumir isso bem, procure profissionais, especialistas, profissionais adequados, profissionais que se interessam por melhorar a sua vida. Sai daquela galera que faz tudo, que acaba trabalhando com tudo ao mesmo tempo, ou que fica o papagaio de esteira, né? O cara encosta na esteira e não sai dali por nada. É verdade. Essa galera. Ou tem um outro profissional que tem que se tomar cuidado, que é o cara motivado, mas não sabe o que faz. Um cara motivado. É verdade. Errado. Procure profissionais adequados. Então a galera aí que quer procurar um atendimento diferente, o Valentim tá aí, ele Valeu. mais próximo do fitness, né? Talvez uma das... Eu vou deixar aqui no comentário o meu canal no YouTube, tá? Isso. Só pra galera acompanhar lá. Faça isso. Treinando. Faça isso. Eu vou colocar só pra galera, né, acompanhar também. Mas, por exemplo, meu último vídeo no YouTube que eu mencionei foi falando da importância do treinamento de glúteo, por exemplo, para evitar dores. Então é até um complemento aí para quem quiser, né, para falar desse vídeo até da nossa live aqui de hoje, né, um complemento muito legal. Boa. Então quem tá aí vendo, Treinador Valentim no YouTube, né, interessantíssimo. Pode ser que um dia eu vá pro YouTube também, ou apareça nesse canal. Pô, eu já te falei isso daí, mano. Você tem que colocar esse conteúdo no YouTube aí, meu. A galera vai adorar, velho. Estamos organizando essa ideia. Provavelmente vai rolar algo parecido, tá? Já dando uns spoilers aí. E aí a ideia, pensando no todo, a gente vai deixar essa live salva, tá, gente? A gente vai dar um jeito de deixar nos dois. Valeu, boa. Eu vou ver pra quem que... vou ver se eu coloco essa live também no YouTube, aí depois eu compartilho também com a galera, eu marco você lá, tudo mais certinho. E, pô, vamos ver se a gente consegue fazer uma parte 2 aí, meu, porque acho que tem muito tema pra gente abordar, falar mais ainda sobre mobilidade, sinergia das musculaturas. Eu acredito que a gente supriu várias perguntinhas e o básico, né? Mas a gente pode aprofundar mais ainda. Boa. E aí, quem quiser saber mais sobre coluna, mais sobre dores e articulação, me segue aí, quem não me conhece, né? Eu sou especialista em coluna e normalmente especialista também em biomecânica. E a ideia é tornar a vida das pessoas melhores. Então, pensa no cara que treinaria a sua avó. Normalmente, eu me adaptei para essa pessoa, sabe? Bom, mas eu acho que assim, eu tô finalizando minha especialização em treinamento de força e musculação, né? Então, tô finalizando agora por causa da pandemia, atrasou muito. Então, eu vou ter que fazer uma prova online ainda para poder finalizar, mas meu TCC já foi aprovado, tudo. Tô só esperando essa provinha aí sair para eu me falar que eu sou especialista em treinamento de força e musculação, né? Tá. Mas o ponto é que, assim, pô, dá pra ter uma conexão legal desses dois temas, meu. Tanto da dor, você é especialista nesse ponto, e do treinamento de força, tem uma convergência muito grande do tema. Sim. A gente vai ficando por aqui, que minha bateria já tá respirando por aparelhos, né? E a gente... Irmão, vamos fazer a parte 2, hein? Sim. Vamos fazer a parte 2. Vamos combinar para semana que vem, talvez. Vamos deixar aí para perto da quinta-feira, quarta ou quinta-feira, que já fica uma data padrão. Né? Bora. Valeu. Gente, obrigado. O Henrique tá aí para contribuir sempre com a gente. Né? Obrigado aí, gente. Valeu mesmo a força aí de todo mundo. Obrigado, Márcio, a oportunidade. E, putz, foi muito show, muito da hora. E vamos fazer mais vezes. Vamos ver se a gente consegue fazer essa parte 2 da semana que vem. Valeu, gente. Tchau. Valeu, tchau.